A leitura intuitiva de hoje será diferente. Não é apenas uma leitura intuitiva em palavras, mas um relato real, profundo e humano, que pode tocar lugares silenciosos dentro de muitas almas e talvez libertar percepções que há muito tempo estavam presas em dor, expectativa ou incompreensão. Escute com calma. Não como uma história distante, mas como se fosse uma voz compartilhando algo vivido por dentro. Segue o relato de uma senhora de 64 anos. Sempre existiu dentro de mim um desejo muito claro: eu queria me casar. Desde jovem, isso não era apenas uma ideia distante, era quase uma certeza emocional. Eu imaginava o vestido, o momento, a vida compartilhada. Eu orava por isso com sinceridade, com esperança, com aquela fé que nasce quando a gente acredita que a vida vai seguir um caminho específico. Eu esperava. Eu realmente esperava. E por muito tempo, quando isso não acontecia, quando os anos iam passando e nada mudava, eu comecei a acreditar que talvez houvesse algo errado comigo. Não era só uma frustração simples. Era algo mais silencioso e mais profundo. Eu me perguntava se eu não era bonita o suficiente, se minha personalidade não era adequada, se havia algo em mim que eu não conseguia enxergar claramente. Eu tentava racionalizar, mas no fundo havia uma sensação constante de inadequação, como se eu estivesse sempre quase lá, mas nunca chegando. Eu cheguei a pensar coisas pequenas e até meio absurdas, tentando encontrar uma explicação para o que não acontecia. Como se o problema tivesse que estar em algum detalhe visível ou invisível meu. E isso se estendeu por anos. Na minha juventude, nos meus 30, nos meus 40, e até mesmo quando entrei nos meus 50 anos, houve momentos de luto silencioso dentro de mim. Um tipo de tristeza que ninguém via porque por fora a vida seguia, mas por dentro havia algo que não se encaixava. Eu orava muitas vezes pedindo a Deus: por favor, me envie um marido. Por favor, que seja esse homem. Que seja ele. Mas a resposta, de alguma forma que eu não entendia na época, sempre parecia ser o silêncio ou a não realização disso. E isso doía. Porque quando algo que você deseja profundamente não acontece, você começa a olhar para si mesmo como a causa. Eu me perguntava novamente: o que há de errado comigo? Até que, com o tempo, algo começou a mudar. Hoje, aos 64 anos, eu posso dizer algo que jamais pensei que diria com tanta paz: eu estou em paz sendo solteira. E isso não aconteceu de repente. Foi uma transformação lenta, interna, quase imperceptível. Algo começou a se reorganizar dentro de mim, especialmente nos últimos anos, conforme minha vida mudou, conforme eu mudei também, conforme o lugar onde eu vivo e a forma como eu me relaciono com a vida foram se transformando. Se alguém me perguntasse hoje, com toda honestidade, se eu me casaria agora nessa fase da minha vida nas minhas circunstâncias atuais, eu acho que não. Não porque eu tenha deixado de acreditar no amor ou na companhia. Muito pelo contrário. Eu ainda desejo companhia. Eu ainda acho natural como mulher desejar dividir a vida com alguém. Ter alguém ao lado, conversar no fim do dia, compartilhar a rotina. Isso não desaparece. Mas isso já não define mais o que é uma vida completa para mim. Eu não sinto mais que minha vida está faltando algo essencial. Isso foi algo que aprendi a enxergar recentemente. A minha vida já é completa. E existe um versículo que antes eu lia de forma distante, mas hoje eu compreendo de maneira muito mais profunda. Quando eu era mais jovem, eu fazia exatamente o que muitas mulheres fazem. Eu orava pedindo um marido específico, um relacionamento, uma resposta clara. E muitas vezes parecia que aquilo não vinha. Existe um trecho em 1 Coríntios 7:34 que diz que a mulher solteira se preocupa com as coisas do Senhor, buscando ser dedicada a Ele em corpo e espírito. Na época, isso parecia apenas um texto religioso. Hoje eu entendo de outra forma. O que eu percebo agora é que, por ser solteira, eu tive e tenho uma possibilidade muito profunda de entrega. Uma entrega mais livre, mais inteira, sem tantas divisões internas de atenção, sem tantas demandas externas que, em outras circunstâncias, naturalmente fariam parte da vida. Isso não significa que uma vida casada seja menor ou menos espiritual. Não é isso. Eu conheço mulheres casadas e mães que são exatamente aquilo que Deus as chamou para ser. Plenas, inteiras, cumprindo seus caminhos com beleza.
Mas no meu caso, talvez esse não tenha sido o caminho. E eu aprendi a aceitar isso sem revolta. E mais do que aceitar, eu comecei a perceber também a liberdade disso. Existe uma liberdade real na vida solteira que eu não compreendia antes. Eu posso decidir o que vou comer quando vou comer. Posso dormir no meu próprio ritmo. Posso organizar meus fins de semana como quiser. Posso viajar sem precisar negociar cada detalhe. Posso mudar planos sem justificativas longas. Posso simplesmente existir no meu próprio fluxo. Posso ler quando quero, em silêncio. Posso cuidar dos meus animais, escolher ter um ou dois, sem conflitos ou imposições externas. Essas coisas parecem pequenas, mas carregam uma sensação de autonomia que, quando você experimenta, entende. Claro que nem tudo é leve. Existem momentos de solidão. Momentos em que você está cercada de pessoas, mas ainda assim sente uma ausência específica. E quando eu olho para tudo isso com mais calma, eu entendo algo ainda mais profundo. No fundo, nunca foi apenas sobre casamento ou não casamento. Nunca foi apenas sobre ter ou não ter alguém ao lado. Existe algo mais silencioso por trás de tudo isso, algo que não é visível no primeiro olhar. É a questão da escolha da alma. Não no sentido de algo místico distante, mas como um movimento interno de crescimento, de aprendizado, de amadurecimento. Como se, antes mesmo de qualquer decisão consciente, a vida estivesse nos conduzindo por experiências que não são punição, nem atraso, mas desenvolvimento. Eu comecei a perceber que, em muitos momentos, nós acreditamos que estamos ficando para trás, porque não seguimos o roteiro que o mundo espera de nós. Casar, construir uma família, cumprir certos marcos, atingir certas expectativas. E quando isso não acontece no tempo esperado, surge uma sensação quase automática de erro. Como se houvesse algo quebrado, falho ou incompleto. Mas e se não for isso? E se, na verdade, não existir atraso nenhum, apenas um tipo diferente de caminho? Um caminho onde a alma está sendo preparada para o próximo passo, não o passo que o mundo espera, mas o passo que faz sentido para aquilo que precisamos aprender aqui. Porque cada experiência, mesmo as que doem ou parecem ausência, carregam um tipo de ensinamento silencioso. Solidão, por exemplo, não é apenas ausência de companhia. Em muitos momentos, ela se torna um espelho profundo. Ela mostra o que antes era coberto por distrações, expectativas externas, validações constantes. Ela obriga você a se encontrar consigo mesma. E isso nem sempre é confortável, mas pode ser extremamente formador. Eu entendi que muitas das coisas que eu interpretei como falta na minha vida eram, na verdade, processos de amadurecimento interno. Não algo que me foi negado, mas algo que me foi permitido viver para que eu pudesse me conhecer em níveis mais profundos. E quando a gente começa a olhar por esse ângulo, algo muda dentro da percepção. A vida deixa de parecer uma prova onde precisamos acertar o caminho certo para ser aceitos, e passa a parecer um processo de construção interior. A gente para de perguntar, por que isso não aconteceu comigo? E começa a perguntar, o que isso está me ensinando? E essa pergunta muda tudo. Porque muitas vezes, aquilo que interpretamos como fracasso ou desvio é exatamente o espaço onde a alma está sendo preparada para algo que ainda não conseguimos enxergar. O mundo tem uma forma muito rígida de medir o que é sucesso. Mas a alma não funciona assim. Ela não está preocupada com cronogramas externos, nem com comparações, nem com expectativas sociais. Ela está preocupada com expansão, com consciência, com aprendizado. E isso significa que às vezes o que parece não acontecer é justamente o que está permitindo que outra coisa muito mais interna aconteça. Por muito tempo, eu achei que não ser casada era uma espécie de erro na minha história. Algo que precisava ser corrigido. Algo que eu precisava entender o que fiz de errado. Mas hoje eu vejo de outra forma, talvez não tenha sido um erro. Talvez tenha sido um percurso necessário para que eu me tornasse alguém que eu não poderia ter me tornado de outra maneira. Alguém mais inteira consigo mesma. Mais consciente das próprias emoções. Mais livre de certas dependências invisíveis. Mais capaz de sustentar a própria vida sem se perder no desejo de validação externa. E isso não significa que eu não tenha desejos humanos.
Eles existem. Eles continuam existindo. Mas eles já não comandam mais a narrativa da minha existência. Porque agora eu entendo que o que realmente importa não é o que acontece fora de mim, mas o que se forma dentro de mim através do que acontece. E quando eu olho por essa perspectiva, eu percebo algo libertador. Não existe um padrão único de vida certa. Existe o caminho que cada alma precisa percorrer para se reconhecer. Às vezes esse caminho inclui relacionamentos. Às vezes inclui silêncio. Às vezes inclui perdas. Às vezes inclui esperas longas que parecem não fazer sentido no momento. Mas nada disso é em vão. Nada disso é aleatório. Tudo está de alguma forma sendo cuidado. Mesmo quando não parece. E talvez essa seja a parte mais difícil de aceitar. Confiar que aquilo que não entendemos também faz parte de um processo maior de formação interior. Porque quando estamos dentro da experiência, tudo parece pessoal. Parece injusto. Parece que fomos esquecidos ou deixados de lado. Mas com o tempo, quando a visão interna começa a se ampliar, a gente percebe que havia um desenho mais profundo sendo feito. Não para nos punir, mas para nos amadurecer. E é nesse ponto que algo muito importante acontece. A gente para de lutar contra a própria vida. E começa a aprender com ela. Sem tanta resistência. Sem tanta autoacusação. Sem a necessidade de se encaixar a qualquer custo em expectativas que nunca foram realmente nossas. E então, pouco a pouco, surge uma nova forma de viver. Mais silenciosa. Mais consciente. Mais alinhada com o que realmente somos. E talvez no fundo seja isso que a alma sempre buscou desde o início. Não a perfeição de uma narrativa externa, mas a verdade de um caminho interno que faz sentido, mesmo quando ele não se parece com o que os outros esperam. Se este relato lhe trouxe algum aprendizado, me conte aqui nos comentários e deixe seu like. Isso ajuda com que esse vídeo ajude outras pessoas assim como você. E se quiser se aprofundar, a minha dica de hoje é o e-book Eu Vim Falar de Amor, onde fala de uma mulher que se sente sozinha, em sua jornada de quedas emocionais, e se liberta quando descobre como ser ela mesma. O link está aqui abaixo. Estou sempre enviando amor para você. Sou